Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre polígonos inscritos em uma circunferência. Para esta aula, trouxemos agora o polígono quadrado, o quadrado inscrito em uma circunferência. Então vamos lá. Então nós vamos desenhar aqui a circunferência. E nós vamos agora inscrever esse quadrado dentro da circunferência. Pronto. E aí nós vamos determinar o centro dessa circunferência. Determinando o centro dessa circunferência, nós vamos perceber que essa distância do centro até tocar no lado do polígono, isso aqui é o apótema, essa semirreta, ela é perpendicular ao lado desse polígono, logo formará um ângulo de 90 graus. Então aqui é o apótema. E essa distância do centro até tocar aqui na borda da circunferência, aqui é o raio. Como também aqui é raio. Logo nós temos esse ângulo central. Desse ângulo central até a borda, do centro da circunferência aqui até a borda, nós temos aqui o raio, que representa os lados desse triângulo. Logo temos um triângulo isósceles. Então vamos determinar aqui o lado. Essa medida aqui é a medida L, o lado L desse quadrado. E aí nós vamos perceber que essa semirreta, que é perpendicular a esse lado, que é o apótema desse polígono, que é o quadrado, também é mediana, então vai dividir esse lado em duas partes iguais. Aqui vai ficar L sobre 2 e aqui também L sobre 2. E o que nós faremos? Vamos destacar esse triângulo. Então vai ficar assim. Nós vamos destacar esse triângulo. Como são dois triângulos iguais, vamos pegar apenas um. Aqui é o apótema, o ângulo de 90 graus, aqui o lado sobre 2. Agora nós precisamos determinar o ângulo central. O que é o ângulo central? Então o ângulo central desse polígono será o 360 graus, que representa a quantidade de graus dessa circunferência, dividido pelo número de lados desse polígono. O número de lados do polígono é n. Então fica 360 dividido. Como o meu polígono é o quadrado tem 4 lados, então eu vou dividir por 4. Logo, o meu ângulo central é igual a 90 graus. Então esse meu ângulo central, que é esse ângulo aqui vale 90 graus. Agora perceba, essa semirreta que é o apótema, ela é bissetriz desse ângulo, ela é a altura do triângulo, ela é mediana desse triângulo também. Então, se ela é bissetriz, ela divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho 90 divido por 2, fica 45 para cada lado. Aqui fica 45 graus, do outro lado também 45 graus. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, podemos agora determinar a relação entre o apótema e o raio, e o lado e o raio. Então, vamos lá. Vamos destacar os termos desse triângulo
visto que é um triângulo retângulo. Então, esse lado que está em frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Logo, a minha hipotenusa é o R. Esse lado aqui é o cateto B. Então, o cateto B é o L sobre 2. E aqui o apótema será o meu cateto C. O meu cateto C será o apótema. Ok? Muito bem. Agora vamos analisar. Eu tenho a relação. Eu quero descobrir o raio, o lado e o apótema. O que eu vou fazer? Primeiro, vamos verificar a relação entre o lado e o raio. Vamos determinar o lado. Então, determinando o lado do quadrado. Então, lado do quadrado. Então, como vamos determinar esse lado? De forma muito simples. Então, eu tenho aqui, ó, esse lado aqui, nós vamos representar L sobre 2. Isso aqui é o cateto B. Mas em relação a esse triângulo, em relação a esse ângulo, esse L sobre 2, ele é o cateto oposto. Então, eu posso também dizer que o cateto oposto, que é CO, é o L sobre 2. Em relação a esse ângulo, o apótema é o cateto adjacente. Então, CA é o apótema. E em relação a esse ângulo também, eu posso dizer que o R, né, é a minha hipotenusa. Então, R permanece aí sendo a minha hipotenusa. Então, nós vamos utilizar as relações trigonométricas para nós resolvermos ou determinarmos as fórmulas matemáticas das relações métricas no quadrado. Então, fica assim, ó. Então, como eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou iniciar com seno. Então, seno de quanto? Seno de 45 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é meu cateto oposto? Já está determinado aqui, L sobre 2. Então, quanto é o seno de 45 graus? Na nossa tabela trigonométrica, sabemos que o seno de 45 é o mesmo cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Quem é o cateto oposto? L sobre 2. Muito cuidado, porque aqui está em fração. Então, tem que ficar apenas na parte de cima, tem que ficar suspenso. L sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é R. Agora, o que nós faremos? Nós faremos a relação produto dos meios pelos extremos. Então, temos 2 multiplicando L sobre 2. 2 multiplicando L sobre 2. Vamos lá. Então, temos 2 multiplicando e 2 dividimos. Nós podemos fazer o cancelamento. Igual raiz de 2 vezes R, fica R raiz de 2. Aqui sobrou apenas o L, então L é igual a R raiz de 2. Essa é a fórmula matemática para eu calcular o lado ou o raio de um quadrado, o lado de um quadrado ou o raio de uma circunferência em que o quadrado está inscrito nela. Agora vamos determinar a fórmula para o apótema. Apótema do quadrado. Então fica assim o apótema. Agora o apótema está relacionado ao cateto adjacente. Cateto adjacente é cosseno. Então cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 45 graus é o mesmo seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o cateto adjacente, que é o cateto adjacente? É o apótema A. E a hipotenusa permanece sendo o R. Então fica assim. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, temos que 2 vezes A dá 2A, e raiz de 2 vezes R dá R raiz de 2. Isolamos o A, fica A igual a R raiz de 2, dividido por 2. Essa é a fórmula matemática
para nós determinarmos o apótema do quadrado inscrito na circunferência ou o raio da circunferência em que o quadrado está inscrito nela. Verificando o que nós vimos na aula anterior, agora quando nós temos um quadrado inscrito em uma circunferência e uma circunferência inscrita nesse quadrado. Então nós desenhamos aqui essa circunferência, agora nós faremos uma outra circunferência. Então faremos uma circunferência menor agora. Faremos uma circunferência menor. Pode ficar assim. Ficou perfeita, o compasso travou um pouquinho, vou tentar aqui ajeitar aqui um pouquinho mais. Pronto. Agora que situação é essa que nós temos? Aqui nós teremos um quadrado, esse quadrado aqui. O desenho não está fiel ao nome. O desenho está fiel, aqui nós percebemos que está mais para um retângulo, mas vamos admitir que aqui é um quadrado. O nosso compasso não está muito bem, então não foi possível nós fazermos aí uma circunferência um pouquinho maior, com mais precisão, mas vamos admitir que aí é um quadrado, ok? Então não vamos olhar com um olhar muito crítico. Pronto, do centro da circunferência até tocar no lado desse quadrado, isso aqui é o apótema, então é perpendicular ao lado, forma um ângulo de 90 graus. Agora eu vou pegar do centro dessa circunferência, vou pegar aqui outra cor. Isso aqui é o raio da circunferência. Mas que circunferência é essa? Esse raio Rzão é da circunferência em que o quadrado está inscrito nela, em que o quadrado está dentro dela, é o Rzão. Agora você vai perceber nessa linha azul, que a distância do centro da circunferência grande até tocar aqui no lado do quadrado é o apótema. Mas você vai perceber que essa circunferência menor que está inscrita no quadrado, ela é concêntrica com essa maior, ou seja, elas possuem o mesmo centro. Então, do centro da menor até tocar aqui na sua borda, é o seu raio. Ora, então, pelo desenho, nós podemos perceber que quando nós temos uma circunferência inscrita no polígono, o raio dessa circunferência, o comprimento do raio dessa circunferência, é igual ao apótema do polígono que está inscrito. É só o quadrado? Não. Qualquer polígono inscrito, qualquer polígono regular, inscrito em uma circunferência, e dentro desse polígono for inscrita uma outra circunferência, então o raio da circunferência que for inscrita dentro do polígono é equivalente ao seu apótema. Então, logo, percebemos que esse raio, o raio da circunferência inscrita, então é raio da circunferência inscrita
E aqui vem o apótema. Ó, apótema. Então, o raio da circunferência inscrita é igual ao apótema do polígono, que também está inscrito em uma outra circunferência. Ok? Então, a relação que eu queria mostrar é essa aqui. Quando eu tiver um quadrado, ou um triângulo, ou um hexágono, qualquer que seja o polígono regular, inscrito em uma circunferência, e posteriormente dentro desse polígono houver uma outra circunferência inscrita, então o raio dessa circunferência que está inscrita será igual ao apótema do polígono. Então nós veremos agora alguns exemplos. Vamos lá, vou apagar aqui. Nós veremos alguns exemplos para nós resolvermos utilizando essas relações que demonstramos agora. Então, exemplo de número 1. No exemplo de número 1, eu tenho aqui, eu quero determinar, eu tenho uma circunferência de raio R, que ela possui 32 centímetros. Certo? E eu tenho um quadrado inscrito nessa circunferência. E eu quero determinar o perímetro e eu quero determinar a área desse quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho um quadrado inscrito em uma circunferência e eu quero, cujo raio dessa circunferência é 32 centímetros, e eu quero determinar o perímetro do quadrado inscrito e a área desse quadrado inscrito. Então eu vou desenhar aqui a circunferência. Agora assim. Aí dentro dessa circunferência eu vou desenhar um quadrado. Pronto. Aqui é o centro da circunferência. Aqui é o meu apótema. E aqui é o raio da circunferência. Ok? Então vamos lá. Então, se me deu raio, eu sei que o lado de um quadrado eu posso calcular L igual a R raiz de 2. Eu posso determinar o lado. Se me deu raio, eu posso determinar o lado e posso determinar o apótema, porque as duas relações matemáticas estão relacionadas com o raio. Então vamos lá. Primeiro eu vou determinar o lado. O lado do quadrado. L igual a R raiz de 2. Quanto for o raio da circunferência? 32. 32 raiz de 2. Pronto. Aqui já está determinado a medida do lado. E o apótema? O apótema vai ficar A igual a R raiz de 2 dividido por 2. O apótema é igual. Quem é o raio da circunferência? 32. Raiz de 2 dividido por 2. Ao 32 dividido por 2 dá 16. Então fica de 16 raiz de 2. Pronto. Agora o que é que eu quero? Eu quero determinar o perímetro. O que é o perímetro de um quadrado? Então, perímetro. Perímetro do quadrado. Então, o perímetro de um quadrado é a soma dos seus lados. L mais L mais L mais L. Um L mais um L mais um L mais um L dá 4L. Logo, o perímetro de um quadrado é 4L, 4 vezes o lado. Se o meu lado é 32 raiz de 2, então o meu perímetro é 4L. Então, 4 vezes o 32 raiz de 2. 4 vezes o 32, isso aqui dá 128. Então, 128
raiz de 2 centímetros. Eu não coloquei o centímetro aqui, mas aqui está em centímetro, certo? Está em centímetro aqui. Agora eu quero determinar a área. Eu quero determinar a área desse quadrado. Como é que se determina a área de um quadrado? Ora, a área de um quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. Então, a área do quadrado é o lado, que é o lado dele? 32 raiz de 2 elevado ao quadrado. A área desse quadrado, 32 ao quadrado, é 32 vezes 32. Isso aqui dá 1024. Vezes, ó, eu tenho um radical elevado ao quadrado. Cancelo o índice, cancelo o expoente, vezes esse número está aqui dentro. 1024 vezes 2 dá 2048. Como está em centímetro, centímetro quadrado. Então, nós conseguimos aqui determinar o perímetro, determinar a área, que era o que nós estávamos desejando encontrar. E agora o exemplo 2. O exemplo 2, eu vou ter agora um quadrado inscrito em uma circunferência e dentro desse quadrado uma outra circunferência inscrita. Ou seja, a circunferência estará circunscrita. Circunscrita é quando o círculo está inscrito no polígono. Então, o que foi dado nesse exemplo 2 aqui? Foi dado o raio da circunferência menor, 12 centímetros. E eu quero determinar o quê? Quero determinar o lado do quadrado, que eu vou usar aqui L4. L4 aqui é o lado do quadrado, porque o quadrado tem 4 lados. Quero o lado do quadrado. Eu quero o apótema, que é o A4 desse quadrado. Eu quero a área desse quadrado. E eu quero o perímetro desse quadrado. Pronto. Eu quero essas 4 coisas aqui. Eu vou pegar a circunferência. Vou desenhá-la. E vou tentar agora fazer ela um pouquinho maior do que aquela outra, para fazer aqui assim. Fugiu aqui. O compasso não está legal. Vou tentar fazer aqui. Opa! E mais ou menos, ó, não ficou perfeito, mas vamos tentar dar uma ajeitada aqui, colocar aqui o centro. Vamos tentar fazer um quadrado aqui mais preciso. A nossa figura não pode também fugir muito do padrão, né, gente? Se é um quadrado, tem que parecer um quadrado. Aqui fugiu um pouquinho. Aqui fugiu um pouquinho também, vamos lá. Pronto, ó. Deu uma melhorada aqui, ó, quadrado. Pronto, aqui já deu uma melhorada, ó. Já está parecendo um quadrado. Então, daqui do centro até tocar no lado é o apótema. Mas do centro até tocar aqui na borda também é o raio da circunferência. A circunferência que está inscrita no quadrado. Mas temos a circunferência que está por fora, circunscrita. E esse Rzão está bem aqui. Aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, o que temos?
Então vamos lá. Foi dado o raio da circunferência inscrita. Ora, o apótema é igual ao raio da circunferência inscrita no quadrado. Então, se o raio é 12, o apótema também é 12, porque o raio é 12. O apótema é igual ao raio da circunferência inscrita. E aqui o lado, L4, é o L raiz de 2. É o L raiz de 2. Então, L4 vai ser igual. Que é o raio. Eu não tenho o Rzão, não tenho raio, mas pelo apótema eu posso encontrar. Então, eu vou encontrar aqui agora o A4. Quem é o A4? É o R raiz de 2 sobre 2. É o apótema. Que é um apótema aqui, 12. Então, fica 12 igual a R raiz de 2 sobre 2. E aqui embaixo tem 1. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, uma vez o R raiz de 2, dá R raiz de 2. 2 vezes o 12, 24. Isolo o Rzão, vai ficar 24 sobre raiz de 2. Aqui temos que racionalizar. Raiz de 2 sobe multiplicando e desce multiplicando. Então fica Rzão igual a 24 vezes raiz de 2, dá 24 raiz de 2. E raiz de 2 multiplicado por ele mesmo dá raiz de 2 ao quadrado. Rzão igual a 24 raiz de 2 dividido, cancela o índice e o expoente, ficou 2. Então, meu Rzão, 24 para 2, dá 12 raiz de 2 centímetros. Pronto. Agora, eu posso encontrar o lado. 12 raiz de 2. Lembrando que esse raiz de 2 é do Rzão, multiplicado pelo R2, ou raiz de 2 da fórmula matemática. Fica 12 vezes. Raiz de 2 multiplicado por ele mesmo, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2, deixa eu ajeitar aqui, elevado ao quadrado. L4 é igual a 12, cancela o índice, cancela o expoente, vezes 2. Então, L4, tinha falado L12, mas L4, 12 vezes 2, isso dá 24 centímetros. Determinamos o lado. Agora falta o quê? A área. A4 é igual a L ao quadrado. A4 é igual a 24 ao quadrado. O que é o número ao quadrado? É ele vezes ele. 24 vezes o 24. A4 é igual a 24 vezes 24, 576 centímetros quadrados. E agora o perímetro. O que é o perímetro? 4 vezes o lado. Então, o perímetro é igual a 4 vezes o 24. O perímetro é igual a 96 centímetros. Então, determinamos aí o apótema, determinamos o lado.